Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Luzilete, vou trabalhar com vocês o componente de língua portuguesa. Na aula passada, a gente falou bastante sobre a história, sobre a notícia da história em quadrinhos do Maurício de Souza, que entrou para o livro dos recordes por ser o maior gibi do mundo. Lembram disso? A gente conversou bastante sobre, será que é interessante a gente ter um gibi daquele? Será que ele é fácil de carregar? Para que ele serve, então, se ele é tão difícil, e tão caro? A gente conversou um pouquinho sobre isso e conversamos também um pouquinho sobre a estrutura da notícia. Certo? Hoje a gente vai continuar trabalhando sobre a notícia lá na página 42 do nosso livro. Então, vamos lá. Na página 42 do nosso livro, olha lá. A gente tem ali um conceito do que é notícia. E a gente vem falando, de notícia desde a primeira página deste capítulo. Então, olha lá. Notícia é um texto jornalístico. Então, a característica da notícia é ser um texto jornalístico, que encontramos no nosso dia a dia. Ela tem o objetivo de informar sobre algum fato atual. Então, a notícia nunca vai falar de algo antigo, A notícia vai falar de algo atual. Essa é uma característica da notícia, falar de coisas atuais. Os principais meios de comunicação que transmitem as notícias são os jornais, as revistas, a televisão, o rádio e a internet. Isso a gente também já sabia porque a gente falou lá no primeiro dia desta aula, desse capítulo, A gente falou como é que a notícia chega até a gente. Então, a gente já viu que a notícia chega pelos jornais, pelas revistas, pela televisão, pelo rádio e pela internet. Para chamar a atenção dos leitores, os jornalistas usam um título chamativo que adianta o assunto principal do texto. Também vimos isso lá na notícia do gibi, A gente viu que o título, ele chamava atenção não só pelo tamanho das letras, mas também por ele ser mais escuro, por ele estar em destaque, em negrito, e ele chama atenção e ele já contém ali também boa parte da informação da notícia. O primeiro parágrafo da notícia é chamado de lead. O lead é o primeiro parágrafo da notícia. Ele traz as principais informações do texto. O que, com quem, onde e por que o fato aconteceu. Então, no primeiro parágrafo da notícia, que se chama lead, eu vou encontrar basicamente essas 4 informações. Quais são elas mesmo? O que aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu e por que aconteceu. Será que a gente consegue responder isso na notícia do Maurício? Vamos ver? Então, eu vou ler aqui no meu texto, no meu livro, E nós vamos acompanhar ali na minha tela, tá? Vamos ver se ali, no primeiro parágrafo do texto, esse aqui, é o lead. Vamos ver se a gente encontra aqui. Então, no lead tem que ter, olha lá, o quê? Então, o que aconteceu? O que aconteceu? A turma da Mônica entrou para o Guinness. Isso foi o fato que aconteceu, O famoso livro dos recordes. O que aconteceu? Vamos ver. Com quem aconteceu? Então, o livro entrou para o livro dos recordes, Com quem que isso aconteceu? Aconteceu com o gibi da turma da Mônica, não é isso? Olha lá, onde isso aconteceu? Onde que aconteceu? Lá na Bienal do Livro de São Paulo, porque é lá que ele foi lançado, não é isso? E por que isso aconteceu? Por que ele entrou para o livro dos recordes? Por quê? Porque olha lá, porque a publicação tem 1 metro de altura por 70 centímetros de largura. Então, quer dizer, ele é o maior gibi do mundo. Então, o que aconteceu? A turma da Mônica entrou para o Guinness. Com quem aconteceu? Com o gibi da turma da Mônica. Onde aconteceu? Onde é que esse gibi foi lançado? Lá na Bienal do Livro de São Paulo. E por que ele entrou para o livro dos recordes? Porque ele é foi considerado o maior gibi do mundo. Tá vendo? Então, a gente conseguiu encontrar essas informações aqui no primeiro parágrafo? O que aconteceu, com quem aconteceu, por que aconteceu e onde aconteceu? Conseguimos. Então, o lead, ele traz basicamente essas informações. Então, vamos seguir a leitura lá, do que é uma notícia. Na sequência, no corpo da notícia, aparecem os detalhes. Além do texto, também encontramos as fotolegendas, que são imagens acompanhadas de um texto curto que explica a fotografia. Então, vamos ver lá, no corpo do texto vão aparecer mais detalhes. Então, olha lá.
O primeiro parágrafo a gente viu que era... Deixa eu baixar aqui para ficar bem do tamanho da página. No primeiro parágrafo a gente viu que era o lead. É o lead. Onde, com quem, por quê e como, certo? Ótimo. No segundo parágrafo já é o restante do corpo do texto, que é onde vão aparecer o quê? Detalhes, coisas minuciosas, né? Que no primeiro momento não chama atenção, mas à medida que eu vou lendo o texto, essas coisas vão se tornando importantes. Então, olha lá, o que eu encontro lá? Que no evento ele apareceu com uma história em quadrinhos em mãos no evento, ao lado dos seus personagens tão famosos, que o gibi ele está à venda na Bienal do Livro e também em lojas online, que eles têm preço entre 700 e R$1.000, que só foram impressos apenas 100 exemplares. Então, essas são informações que são detalhes, que não cabe eu colocar lá na frente, lá no lead, né? Quer dizer, se a pessoa leu o título, chamou a atenção, foi para o lead, continuou lendo, aí sim vale a pena ela seguir lendo e vale a pena o repórter, né? A pessoa que escreve a notícia, seguir escrevendo outros detalhes, tá? Mas sempre lembrando que no primeiro parágrafo é onde contém as informações mais importantes e mais sucintas sobre o fato, tá certo? Então vamos lá, vamos treinar isso então, né? Aqui, essa daqui já vai ser uma das lições de casa, mas eu vou explicar depois, tá? Então nós vamos tentar fazer isso aqui, ó, nesse texto. Vamos ver se a gente consegue cumprir a meta, né? Então olha lá. Menina de 8 anos descobre espada com mais de 1000 anos. Olha que interessante, né? Então, menina de 8 anos descobre espada com mais de 1000 anos. Agora eu vou fazer uma pergunta. Essa notícia fala do quê? Fala que vai chover amanhã. É isso que fala a notícia? Não, né, gente? Do que fala a notícia? Da menina de 8 anos que descobriu uma espada, né? Que descobre a espada com mais de 1000 anos. Porque no título da notícia já tem que conter, né, o chamativo, né, da notícia. Fazer o leitor parar para ler aquela matéria. Então, aqui eu tenho uma foto, né? Do que é a foto? De uma espada, porque o texto está dizendo que uma menina de 8 anos descobriu uma espada com mais de 1000 anos. E tem uma legenda. Olha aqui, ó. A espada foi levada para o Museu Jönköpings Lans, na Suécia. Estão vendo? Então, esse daqui é a legenda da espada, da notícia, da foto da notícia. Aí, vamos ver. No lead, então, tem que ter o quê? O que tem que ter no lead? O que, com quem, onde e por quê. Vamos ver. E tem que estar no primeiro parágrafo, não é isso? Então vamos ver. Uma sueca de 8 anos fez uma grande descoberta para a história da humanidade. Encontrou uma espada que teria sido fabricada há 1500 anos. Então vamos à primeira pergunta. O que aconteceu? O que aconteceu? Uma sueca de 8 anos fez uma grande descoberta para a história da humanidade. Isso foi o que aconteceu. Qual foi a descoberta, né? Encontrou uma espada que teria sido fabricada há 1500 anos. Tá. Com quem isso aconteceu? Com quem que esse fato aconteceu? Com uma sueca de 8 anos, certo? Onde aconteceu? Bom, se ela, olha lá, uma sueca de 8 anos, aconteceu onde? Provavelmente na Suécia, né? Se tivesse acontecido num outro lugar, ela até poderia usar o termo sueco, mas aí diria que era num outro lugar. A gente acredita que foi na Suécia, porque a legenda diz que a espada foi levada para um museu que fica na Suécia, né? Então, acreditamos que aconteceu na Suécia. E por que aconteceu esse fato? Porque ela descobriu a espada, não é isso? Ela encontrou uma espada que teria sido fabricada há 1500 anos. Muito bem. Aí a gente sabe que o resto do texto é detalhes. Então vamos ver que detalhes o repórter que escreveu essa matéria colocou. O objeto foi encontrado por Saga Vanessek em um lago no condado de Jönköping, na Suécia. Devido ao clima seco, o nível de água estava extremamente baixo, o que ajudou Saga a encontrar o objeto. Senti algo na água e levantei. Tinha uma alça e contei ao meu pai que parecia uma espada, disse a garota à rádio Sveriges. Vejam só que essa frase aqui, ela está dentro de aspas, né? Que são esses sinais
gráficos que aparecem aqui. Por quê? Porque essa frase não é da pessoa que escreveu a matéria. Essa frase é da pessoa que está sendo citada na matéria, né? Que é a menina que encontrou a espada. Então é a fala dela, por isso que está dentro de aspas. Após a descoberta, o pai de Saga levou o artefato para pesquisadores suecos, que descobriram que a espada pertencia a civilizações que viveram na região antes dos vikings. Olha, agora o objeto será levado para o Museu Jönköpingslands, na Suécia. Segundo os especialistas, a espada está muito bem preservada. Então, olha que notícia interessante, né? Agora vamos ver se a gente consegue encontrar aqui nessa notícia as coisas que o nosso autor está pedindo. Eu vou deixar o texto aqui, assim, bem visível para vocês, e vou ler do meu livro que a gente precisa fazer. Tá certo? Então, olha lá. Agora pinte. Então, nós vamos precisar do lápis azul, do lápis verde, do lápis rosa e do lápis laranja. Se não tá aí pertinho de você, para tudo, dá um pause na aula e vá lá procurar o seu material, tá certo? E traz esse lápis de cor pra gente utilizar. Já encontrou? Podemos continuar? Então, vamos lá. Então, assim, pinte de azul o título da notícia. Então, eu vou pegar o meu lápis azul e vou pintar o título da notícia. Onde é que está o título da notícia? Está no meio do texto? Está no fim do texto? Está na legenda da foto? Não, né? O título da notícia é a primeira coisa que aparece. Lembram que eu falei que todo texto tem título? Até a receita não tem título? Do que é a receita? Então, que dirá uma notícia, né? Então, eu vou pegar o meu lápis azul e vou pintar o título da minha notícia. Menina de 8 anos descobre espada com mais de 1000 anos. Certo? Vamos lá. Agora, de verde, a gente vai pintar a lead. O que é a lead mesmo, gente? Lead é o primeiro parágrafo da notícia, onde vão aparecer respostas para as perguntas. O que, com quem, onde e por quê. Certo? Então, com o lápis verde, eu vou pintar a lead. A lead é o primeiro parágrafo. Então, vamos pintar o primeiro parágrafo aqui, ó, de verde. De rosa, eu vou pintar a legenda da foto, né? Então, olha aqui, onde é que está a legenda da foto? Embaixo da foto, né? Então, eu vou pintar de rosa a legenda da foto, olha lá. E vou pintar de laranja o corpo da notícia. Quer dizer, já pintei o título, já pintei a legenda, já pintei lead. O que é o corpo da notícia? Todo o resto, né? Então, eu vou pegar todo o resto da minha notícia e vou pintar de laranja. Certo, pessoal? Vamos falar da nossa tarefa de casa, então? Que tá lá na página 21 das fichas. Então, eu vou procurar aqui no meu livro e também já vou colocar para vocês na tela. Vamos lá. Aqui. Então, olha lá. Lá na página 21, então, diz o seguinte: recorte de jornais ou de revistas, imagens e crie uma foto-legenda para cada uma delas. Então, vocês vão recortar 4 imagens, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vocês vão procurar lá em revistas e jornais e vão recortar uma imagem qualquer, gente. Não precisa ser uma imagem de uma notícia, é uma imagem que vocês gostam, tá bom? Vocês vão recortar, então, 4 imagens, vão colar uma imagem, faz uma legenda para a imagem. O que a legenda é? Um pequeno texto que explica o que se trata a imagem, não é verdade? Colou primeiro, aí vai procurar a segunda imagem, vai colar, vai criar outra legenda. Aí vai para a página 22, vai recortar e colar outra figura e fazer outra legenda. E por fim, mais uma figura e mais uma legenda. O que é isso? O que é isso? É um treino. Quando você treina fazer legenda, você está treinando a escrita, você está treinando a formação de frases, você está treinando a organização do pensamento, né? Porque eu tenho que olhar a imagem, pensar o que eu quero falar sobre essa imagem, saber que uma legenda é um texto curto, né? Que não dá para ser um texto enorme. Então, tudo isso
esse tipo de atividade favorece. Então, pensar na imagem, identificar elementos importantes na imagem, organizar o meu pensamento, elaborar a frase e escrever a frase. Então, eu estou trabalhando com leitura de imagem, eu estou trabalhando com formação de frase, eu estou trabalhando com escrita, com construção de palavras e de frases. Então, é um exercício que parece bem simples, mas ele trabalha vários elementos, elementos que são importantes para você nesse momento de alfabetização, nesse momento de ir ampliando e melhorando ainda a leitura e a escrita. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é só e eu encontro vocês na nossa próxima aula. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!